1 Reis, capítulo 21, versículo 1. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o jizreelita uma vinha em Jizreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha, ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha, melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jizraelita, lhe falara, dizendo: eu não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o seu rosto e não comeu pão. Vindo, porém, ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão triste e desgostoso, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jizraelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te agrada, eu te darei uma vinha em outro lugar. Porém, ele me disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta, come pão, vai, se alegra. Alegra o seu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jizraelita. O valente, ele não entrega a sua vinha. Em Cristo Jesus, isso deve ser a nossa oração. Nós devemos dizer: em Cristo, por Jesus, o valente, ele não vai entregar a sua vinha. E é isso que nós devemos pedir em oração ao nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, que o valente, ele não entrega a sua vinha. Ora, o objeto em disputa que você vê desde o versículo 1, até praticamente se acabar o texto, esse texto de Nabote, o objeto em disputa, meus irmãos, é uma vinha, que já tinha dono, o próprio Nabote, que tinha alguém que queria tomar dele, no caso, o Acabe, que representa o inimigo de nossas almas. E também, meus irmãos, o inimigo vai fazer propostas, vai fazer de tudo para que aquela vinha seja tomada. E Nabote, então, o que ele faz? Ele está disposto a entregar a própria vida pela sua vinha, para manter a sua vinha. Agora, irmãos, uma pergunta importante: desde que o objeto em disputa aqui, o de objeto e interesse é a vinha, nós temos que perguntar para Deus, pela palavra de Deus, o que essa vinha representa, o que é uma vinha? Na nossa cultura aqui no estado de São Paulo, é mesmo difícil ver uma parreira, ver, meus irmãos, um vinhedo, ainda que tem cidade que se chama vinhedo, ainda que se produza, mas aqui, a terra do café, a terra que já foi do café, do algodão, é quando uma pessoa pega uma chácara, um pedaço de chão, e ele faz o quê? Uma plantação de videiras. Videiras produzem uvas, que produz o vinho, que produz as pastas, que na Bíblia, meus irmãos, representa a alegria, a satisfação espiritual, tá certo? É isso que representa na palavra de Deus. Agora, o que espiritualmente a vinha representa? Não estamos falando do fruto agora, nós estamos falando da própria árvore, nós estamos falando da vinha. O que a vinha representa? Quando você abre o livro de Isaías, do capítulo 5, você encontra lá: a minha vinha é a casa de Israel. Quando você estuda o livro de Cantares, e o noivo entra lá, ele entra no seu jardim, na sua vinha, para desfrutar. Então nós aprendemos que, de certa forma, aquela vinha representa Israel, mas representa também a noiva do Senhor. E a noiva do Senhor, meus irmãos, nós sabemos quem é. Nós sabemos que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se pode falar de Israel como a vinha, nós podemos falar da vinha, que essa vinha representa a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Mas também, meus irmãos, o livro de Salmos nos ensina que a esposa ali é uma videira frutífera, o que mostra para nós que a nossa família, nossa esposa, o marido, os filhos, esses são heranças do Senhor. A Bíblia coloca como herança, então classifica aqui no capítulo 21 como a herança do Senhor. E ainda você tem o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que eu sou a videira verdadeira. Então, meus queridos irmãos, o que a vinha representa espiritualmente, pode simbolizar a nação de Israel, simboliza a tua família, simboliza a tua igreja, simboliza a fé que você tem em Cristo Jesus, a sua vida espiritual. Então a vinha, ela representa coisas importantes em nossa vida, pelo menos na vida de um crente, na vida de uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que serve a Deus. A vinha representa tudo isso. Para ter uma vinha não é um trabalho muito simples, e se você quiser, você pode estudar sobre isso. Para ter uma vinha, é preciso investir, é preciso muito trabalho, e principalmente é preciso de paciência. As pessoas que plantam sabem o quanto precisa investir, o quanto precisa de trabalho e quanto precisa de paciência a cada planta. Agora, a vinha, ela leva uma boa paciência daquele que está querendo construir as suas parreiras lá, o seu vinhedo. Então, irmãos, tem um custa. Você tem que comprar muda de videira é mais caro do que outras mudas, por exemplo, não é tão barato. Aí você tem que comprar os palanques, você tem que comprar arame, você tem que comprar insumo, você tem que comprar os adubos, você tem que comprar as mangueiras, fazer a irrigação, ou além de outras coisas que você tem que colocar dinheiro do bolso. Então, é uma coisa que custa. Eu digo para você, meu irmão, Israel custou muita coisa para o nosso Deus, a nossa família custou muita coisa para cada um de nós. Eu digo que a igreja custa muita coisa para cada cristão, porque ela custou muito para o nosso Senhor Jesus Cristo, custou a sua própria vida. Uma vida espiritual, meus irmãos, ela tem o seu preço também. Então, ter um vinhedo custa caro, dá muito trabalho. Você compra lá a muda, você tem que plantar. Plantar é mais difícil do que comprar uma muda. Se você comprar, uma pessoa vem até te entrega, mas você tem que plantar. E depois, você tem que cuidar daquela planta, tem que levantar os palanques, pesa, você tem que ir lá regar as parreiras, isso também não é fácil. Você tem que ficar roçando o mato, passar veneno nos ramos, é tudo isso. Você tem que podar, depois você tem que colher e você tem que guardar. Plantação dá trabalho, e a plantação de uva, ela dá trabalho também, e talvez mais trabalho do que os outros. Olha, você não vai armazenar uma uva, mas você tem que ficar pisoteando ela o tempo todo, dá mais trabalho que armazenar. Meus irmãos, não é porque custa, não é porque dá trabalho apenas. Uma vinha, ela necessita de muita paciência. Diferente de muitas plantas que você vai lá, planta e no outro ano já está dando, não. É diferente. Uma parreira, para que se dê um bom fruto, vai de 3 a 5 anos. Então, nos primeiros anos é difícil, é só prejuízo, é só trabalho. Você tem que continuar adubando, você tem que continuar irrigando, você tem que continuar carpindo e nada de fruto. É um investimento trabalhoso. Até aquela planta criar força na raiz, criar força nos seus ramos, para poder segurar os cachos que vai nascer. Então precisa de tempo, leva tempo. Não é, meus irmãos, de uma hora para outra. O dono precisa esperar. Então não espere frutos da sua vinha no começo, mas vai dar frutos. Nós estamos falando que o objeto em disputa aqui é uma vinha. Nós falamos o que essa vinha representa. E agora, meus irmãos, vamos para o nosso texto no capítulo 21, porque essa vinha em questão, essa vinha em disputa, essa vinha que vai ser defendida, essa vinha que vai ser amada pelo seu dono, essa vinha, a Bíblia diz, está plantado ao lado de um palácio. Olha só, o palácio e a vinha de Nabote. No versículo 1 diz assim:
tendo Nabote o jizreelita uma vinha, que em Jezreel estava ao lado do palácio de Acabe, a vinha e o palácio. Às vezes você pode imaginar que o pobre Nabote teve a infelicidade de comprar uma terra do lado do palácio. Não é verdade. O Nabote, ele herdou aquela vinha. Ele herdou dos seus pais, que herdaram dos seus avós, que herdaram dos bisavós, que herdaram dos tataravós. Aquela vinha estava lá na família de Nabote desde o tempo de Josué. Desde os tempos de Josué, ou seja, 500 anos antes do pai do Acabe, o Onri, comprar aquela terra, ou invadir aquela terra, construiu um palácio, e um palácio que depois foi reconstruído por Acabe, embelezado por Jezabel, emprequetado por aquela mulher, que era, além de soberba, muito vaidosa. Então você tem uma vinha aqui, de talvez 500 anos, e você tem um palácio de 30 anos, no máximo 30 anos, o palácio e a vinha. É melhor a gente falar a vinha e o palácio. Mas pastor, uma parreira de 500 anos? Tem. Lá em Portugal tem, em outros países da Europa também tem, de mais de 500 anos. E se aquelas plantas não tinham 500 anos, se a de 500 anos morreu e não ficou com 500 anos, pelo menos aquela terra, aquele lugar, pertencia a Nabote, e a família de Nabote, há mais de 500 anos. Agora o palácio não, foi construído ali, embelezado. É o único palácio na Bíblia chamado a Casa de Marfim, para você ver a pompa, para rivalizar com o palácio de Salomão, e que nem ouro tinha mais, que já tinha sido levado pelo rei Sesaque lá do Egito. Agora a casa de Acabe era uma casa de marfim, esse palácio era um lugar maravilhoso. Então, irmãos, está aí, não foi fácil para Nabote ter uma vinha, né? Saber que a vinha dele estava do lado de um palácio tão bonito. É a mesma coisa com a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa família, a nossa igreja. Ela é vizinha desse mundo, ela está nesse mundo, não tem jeito de evitar isso. Lá vem o inimigo, não é? Ele acampou neste mundo, o mundo jaz no maligno. E, meus irmãos, o palácio representa este mundo com seus desejos, com as suas concupiscências da carne, dos olhos, soberba da vida. E não é dito em momento nenhum que Nabote desejou aquele palácio, mas é dito que o Acabe vem e deseja a vinha de Nabote. O Nabote conseguiu cumprir aquela palavra, né? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Ele estava firme ali, ele ficou firme, mas o mundo veio, o mundo se aproximou, e isso é um perigo para as nossas famílias, é um perigo para a nossa igreja, é um perigo, meus irmãos, para a nossa fé, essa mundanização. Quando o mundo invade, por exemplo, a nossa família, como a nossa família sofre? Quando o mundo invade uma igreja, e tem muitas igrejas invadidas pelo mundo, pelos costumes do mundo, como a igreja sofre? Agora, quando a nossa fé é invadida pelo mundanismo, sofremos também. E por isso, irmãos, vamos continuar. O inimigo, ele põe os olhos na vinha de Nabote. Ele quer a nossa vinha para ele. Vamos para o versículo 2 do capítulo 21. Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha. Olhe essa frase, a frase é curta e bem clara, tá bom? O inimigo, ele chega e fala: dá-me a tua vinha, ou seja, abra mão da sua herança, né? Abra mão aí desse presente que você ganhou de Deus, mesmo o mundo estando aos seus pés. O inimigo, ele não quer as coisas que pertencem para ele, que é o mundo. O inimigo, ele vem, olha como é o inimigo, ele olha e diz assim: olha, eu quero a vida espiritual vivida que você vive para Jesus Cristo. Eu quero a sua família, tá? Eu quero a sua família, dá-me a sua família. Olha, eu quero
que você abra mão da sua família, abra mão da sua vida espiritual, abra mão da sua igreja, abra mão da sua fé. É isso que ele está dizendo: dá-me a tua vinha, dá-me, ou seja, abre mão, né? Ou eu quero de mão beijada. É assim que ele está falando. Irmãos, muitos cristãos de mão beijada, eles vão e eles entregam aquele bem mais precioso que eles têm. Então, a primeira proposta é dar-me, né? Eu quero ela, abre mão dela para mim, né? Mas não deu certo, aí ele faz a segunda proposta. A segunda proposta é que, olha, é o seguinte: eu vou te dar outra no lugar, outra vinha. Olha o versículo 2, eu vou te dar outra vinha, melhor do que ela, para você, tá? Você não quer dar? Não tem problema, a gente pode fazer uma permuta, nós podemos trocar, eu troco com você, eu dou uma coisa melhor para você. Vamos pegar, meus irmãos, o simbolismo da vinha? Eu dou para você uma igreja melhor, eu dou para você uma fé melhor, eu dou para você uma família melhor, eu dou para você, está vendo? É a proposta do diabo. Você está com a sua família aí, você está com a sua fé, você está com a sua igreja, pois bem, ele fala: olha, né, dá-me a tua vinha, eu quero que você troca se você não quiser dar. Bom, se você não quiser trocar, se você não quiser vender, trocar, ou me dá, final do versículo 2, se te parece bem aos teus olhos, eu vou pagar em dinheiro, eu pago. Meus irmãos, o diabo ele paga para destruir as coisas preciosas que Deus sempre nos dá. Ele paga com satisfação. Então ele tem todas essas propostas. Vale lembrar, meus irmãos, que ele fala de venda, porque ele é um vendido. Olha o capítulo 21 e o versículo 25, que diz assim, né? Ninguém foi como Acabe, que se vendeu para fazer mal aos olhos do Senhor, porque a sua mulher Jezabel fazia o quê? Estava incentivando. A Jezabel o incitava, realmente dominava ele era um vendido para o mal. Então, ele vendido para o mal, ele quer que o Nabote também se venda para o mal, ele quer que o Nabote se troque para o mal, que se entregue de corpo e alma para o mal, ou seja, ele quer a vinha do Nabote. Eu disse para você que o inimigo está de olho em nossa vinha. Agora, uma coisa importante, vamos voltar para o versículo 1. Você tem que colocar tudo dentro do contexto. Às vezes fica a impressão para mim e para você, quando o Acabe quer, e ele quer comprar a vinha do Nabote, fica a impressão que era uma vinha que era a coisa mais maravilhosa do mundo. Era aquele vinhedo, aqueles campos de vinhedos europeus, ou se não esses que tem no sul do nosso lindo Brasil. Mas vamos dar uma olhada aqui. Começo do versículo 1 diz o seguinte: sucedeu depois destas coisas, tá? Olha, o inimigo, ele ataca nos momentos mais difíceis. O inimigo, ele ataca em tempos difíceis. Tempos difíceis geram almas valentes, mas ele ataca em tempos difíceis. Eu quero que você olhe para a vinha do Nabote, mas que você olhe para a vinha de Nabote dentro do contexto bíblico, e não com aquela impressão de que poderia ser a vinha mais maravilhosa do mundo. Nós estamos falando de um tempo que ficou 3 anos e meio sem chover. Você sabe o que é isso? O mal que isso traz para as plantações, de como isso prejudica, e que prejudica toda a plantação, inclusive vinhedos. Não, mas não precisa de tanta chuva, mas precisa de água. Aquela vinha de Nabote sofreu duramente por 3 anos e meio. No capítulo 20, nós temos a primeira guerra, Sírio-Israel. Então os sírios, eles invadiram a terra de Israel,
E pelo menos a primeira guerra se deu ao lado do palácio de Acabe. Eles tentaram entrar em Samaria, eles tentaram invadir a cidade de Samaria. Eles não entraram na cidade, mas eles estavam no campo ao redor de Samaria. E onde ficava a vinha de Nabote? Nesses campos, ou seja, a vinha passou por esse período de guerra. Você já assistiu aquele filme, O Cavalo de Guerra? Já assistiu? Que as pessoas têm lá um cavalo, as pessoas têm uma plantação, a pessoa tem uma hortinha, aí vem o exército inimigo, correto? O exército inimigo chega e fala assim: olha, o que tem aí para comer, né? Ah, não tem nada, então a gente vai matar todos os animais aí, a gente vai fazer uma rapela aqui em toda a plantação, e se perigar a gente leva mais gente com a gente. Não é assim que o inimigo faz? Pois o inimigo ficou acampado ao lado, porque ficou ali em Jezreel. E onde ficava a vinha de Nabote? Em Jezreel. Nós estamos falando de uma vinha sofrida. Nós não estamos falando de um espetáculo de vinha. Nós estamos falando de uma vinha que estava sofrendo em tempos difíceis. Tempos de seca, tempos de guerra, sem contar as raposinhas que a palavra de Deus fala. Não quero contar as raposinhas, deixa as raposinhas de lado. Você pode ficar só com a seca e só com a guerra. Muitas vezes, a nossa vinha, ela fica vulnerável, ela fica. Uma igreja sofre com o erro dos seus líderes, uma igreja sofre com o erro dos seus membros, uma igreja sofre problemas doutrinários, uma igreja sofre por comodidade, ela passa dias difíceis. A nossa família também sofre, a nossa família sofre problemas diários, às vezes sofre problemas porque tem problema de compatibilidade, marido, esposa, que tem que ir se afinando. Outros tipos de problema vai acontecer dentro de uma família, problemas com os filhos, problemas com o cônjuge, problemas financeiros, problemas de saúde. A vinha, a nossa família, a nossa igreja, ela passa por ataques de guerra, de seca. E mais, a nossa fé, muitas vezes ela é colocada em dúvida, ela é colocada a espremer, em tempos difíceis, em que pessoas são acamadas, em que pessoas perdem o emprego, em que pessoas sofrem, em que pessoas são abandonadas, em que a guerra vem para o nosso país, em que uma pandemia nos abraça. A nossa fé, ela pode sofrer ataques e mais ataques. Em tempos de crise, meus irmãos, olha só, o inimigo, ele prefere atacar, porque ficam frágeis. Igrejas ficam frágeis com problemas. Famílias se fragilizam com problemas. A nossa fé enfraquece com problemas. E por que o inimigo, ele prefere atacar em tempos difíceis? Eu vou repetir essa pergunta. Por que o inimigo prefere atacar em tempos difíceis? Eu quero que você pense comigo, tá? Pensa um pouco comigo. No tempo de guerra, quando está tendo guerra, por exemplo, a minha família, a família que veio da minha avó, não do meu avô, mas a família da minha avó, quando veio lá da Itália, vieram em tempos de guerra. Quanto que valia a fazenda do meu avô? Avô não, bisavô, não é verdade? Quanto que valia a fazenda do meu bisavô em tempo de guerra? Quanto vocês acham que vale uma propriedade em tempo de guerra que ninguém tem dinheiro, que está todo mundo passando fome? Quanto vocês acham que em tempo de guerra vale alguma coisa? Em tempos de grande crise, quanto que vai valer? Quando teve aquela crise em 29 nos Estados Unidos, que as pessoas no sul do país deixavam tudo que tinha para fazer a sua marcha para o norte. E aí, meus irmãos, quanto que vale uma terra que vai ser prestes a ser abandonada? Porque
a crise veio, porque ninguém tem dinheiro para comprar o produto que vai ser produzido, não adianta plantar, não tem dinheiro para semente, não tem dinheiro para adubo, não tem dinheiro para nada, é crise, crise. Quanto que vale um sítio desse? Quanto que vale uma fazenda dessa? Olha, sabe por que o inimigo prefere tempos de crise? Eu vou dizer, porque aí ele pode comprar tudo a preço de banana. Porque uma coisa que o próprio dono olha, não vale nada, então não vale nada para ele. Às vezes a gente, eu por exemplo, né, eu fui para Duartina, eu comprei uma Kombi, um tempo atrás. Paguei 2.000 na Kombi. Né? E aí depois eu vendi ela por 12.000. Fiz um bom negócio, vocês não acham? Mas o homem deu, graças a Deus, que eu estava tirando aquele lixo que estava enterrado na terra, que deu trabalho para o caminhão tirar. Mas para mim tinha um valor aquilo ali. E eu sabia que tinha valor. Eu não pechinchei nada. Quanto você quer? Tanto. Tá o teu tanto. Né? Acabou. Para ele aquilo não valia nada. Então, meus irmãos, por que o inimigo prefere momentos difíceis? Porque ele pode comprar tudo a preço de banana. Quanto que valia para a mulher de Jó, a vida de Jó, quando ele estava sem dinheiro, quando ela estava sem os filhos, que já tinha morrido tudo, né? Quando estava sem nada, os campos já tinham pegado fogo, os empregados já tinham ido embora, e ele estava lá todo pesteado, todo levado à breca, todo cheio de úlcera, da cabeça aos pés, se assentando em cinzas, se pegando um caco de telha e se coçando todo. Quanto valia a vida de Jó para a mulher de Jó? Quanto que valia? Nada. Sabe por que nada? Porque ela olhou e disse assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Quanto que valia Deus para a mulher de Jó? Nada. Porque ele amaldiçoa esse Deus que está te dando essa tribulação. Satanás, ele quer atacar em tempos difíceis, porque é mais fácil ele te levar em tempos difíceis, em tempos de problemas, em tempos de aflição. Ele vem, ele fala: abre mão disso aí, troca isso aí, vende isso aí, eu estou aqui para poder oferecer alguma coisa para você. Assim é Satanás. Lembra da história de Gênesis? Nós temos o José, ele compra o Egito todo. Como? Compra o Egito todo. As pessoas chegam em José falando que é comida. Não tem dinheiro mais, José. Acabou tudo o dinheiro. Todo o dinheiro que nós tínhamos, nós compramos comida aí. E já está com você o nosso dinheiro. O que nós temos é a nossa terra, o nosso gado. Vende o gado então. Agora o que nós temos é a nossa terra, vende a terra. Agora não tem gado, não tem terra. O que a gente tem agora é só nós. E se venderam para José. Entende? Agora, ainda bem que foi para José que eles se venderam, né? Para José. Pastor Edilson mandou uma mensagem maravilhosa sobre isso. Agora, o inimigo, meus irmãos, já pensou se é o inimigo? Ele compra o gado, compra a terra, compra as pessoas e destrói tudo. Esse é o propósito dele. Em tempos difíceis, ele quer fazer o quê? Ele quer que você abra mão daquilo que Deus te deu. E então, meus irmãos, em tempos difíceis, as pessoas se desfazem do que é precioso a troco, como eu disse, de banana. É principalmente para quem não sabe quanto custou, né? E o trabalho que deu. Ele é uma herança, não é uma herança? Às vezes a pessoa pega uma herança e faz o que com a herança? Acaba com a herança rapidinho. Não fui eu que plantei essa vinha, nunca nem reguei, não quero saber, não gosto, não nasci para vinha, né? Ele podia falar assim: para mim não vale nada, pode pegar e pode levar embora. Vamos ver a resposta do valente. Porque esse é o tema das nossas mensagens. Em tempos difíceis, Deus faz o quê? Levanta a alma valente. É aí que os valentes vão aparecer. Essa vinha, ela está fragilizada. Essa vinha está fragilizada pela seca, pela guerra, pelas raposas. E aí esse homem, ele se levanta, ele olha para a vinha dele fragilizada. E aqui está, capítulo 21 e versículo 3. O que caiu de papel aqui agora, né?
Isso aqui é porque vai colocando aqui, cai tudo. Capítulo 21, versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Ele não disse vinha, ele não disse propriedade, ele disse o quê? A herança, o presente que Deus me deu. Guarda-me o Senhor, deu de mão beijada a entregar a minha fé, a minha família, minha esposa, meus filhos, meu marido, a minha igreja. Guarda-me o Senhor. Eu não entrego não. Aqui vem aquele texto que eu falei lá no começo, né? Não dou, não troco, não vendo, né? Pronto, não está à venda. O senhor está vendo placa de venda aí? Não. Então, eu não dou, eu não troco, eu não vendo. Resposta do valente: não vou abrir mão da herança do Senhor. Ou seja, não vai dar nada de mão beijada. Por mais crise que veio, por mais, meus irmãos, a vinha devia estar a frangalhos, a flagelos, podia estar horrível. Ele disse: não, nós vamos recuperar essa vinha aqui. Satanás, então, meus irmãos, quer que você troque. Se não dá, ele quer que você troque, né? Está com promessa: eu vou te dar uma melhor. Tem coisa melhor que a família que Deus te deu, que você está segurando aí agora? Né? Tem coisa melhor do que a igreja que você ouviu a palavra de Deus, escutou o evangelho, que você creu em Cristo Jesus? Tem coisa melhor do que desfrutar uma vida abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo, ao lado dos irmãos que te ama e você ama também? Tem coisa melhor? Satanás pode dar uma coisa melhor do que essa para você? Pois ele vai dizer: troque, pois ele vai dizer: abandone, pois ele vai dizer: venda. Ele vai dizer, mas eu pergunto: tem coisa melhor do que a comunhão que há em Cristo Jesus? Ele quer que vende, como eu disse, ele é um vendido. Então, para ele tanto faz, mas não para você. Olha, o valente se levantou nesse tempo difícil e disse: nananina, não. Uma outra pergunta: por que o inimigo quer a vinha? Né? Por que ele quer? Né? Ele está dizendo que ele já tem outra, tem até melhor do que aquela, né? Agora, por que ele quer a vinha do Nabote? Então vamos para o versículo 2. Acabe falou a Nabote dizendo: olha, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Olha, por que ele quer a vinha? Não pense você não, né? Que ele gostava dessas plantas de 500 anos, né? Tem gente que gosta de coisa antiga, pode ser que o Acabe goste dessas coisas antigas, né? Uma fazenda que está na mesma família faz 500 anos, né? O Acabe deve ser que nem o pastor Gilberto, ele gosta dessas coisas antigas, num carro velho, num corcel velho, né? Bel Rei, né? Não, ele não gostava não, ele não gostava, né? Nem queria deixar mais bonita e nem queria ter lucro com aquela vinha. Ele está falando aqui para nós por que ele quer. Versículo 2, ele diz: para que me sirva de horta. Ou seja, o inimigo queria destruí-la, para você transformar uma vinha numa horta. Você tem que derrubar cada pé de uva, cada parreira. Você tem que derrubar cada videira. Você tem que cortar, arrancar a raiz. Você tem que fazer um fiasco. Então ele diz assim: eu quero transformar a sua vinha numa horta. É isso que ele quer fazer. Satanás, meus irmãos, quer destruir a fé, a igreja, o casamento, os filhos. Ele quer. Essa que é a verdade. Ele quer fazer uma transformação total. A transformação dele é a destruição. É a destruição do bem mais precioso que você tem. Tem muita diferença entre uma vinha e uma horta. Porque a vinha, meus irmãos, produz uva. Tá? A horta não produz uva. Não produz aquilo que é doce. A horta produz o quê? Ervas amargas. Ervas amargas. Aí, pegue na sua cabeça. Ele quer transformar o que Deus deu de doce para você. Pode estar passando por um momento difícil, sofrido, que é a vinha pós-guerra, a vinha pós-seca.
Ele quer transformar aquilo no quê? Em um lugar amargo, num lugar de sofrimento. Não permita que o diabo transforme a sua vinha numa horta. Como eu disse, uma parreira leva 3 anos para produzir um fruto, porque a raiz dela tem que ir fundo, os troncos têm que ficar forte, para segurar aqueles cachos. Os cachos são pesados, porque senão não segura. Então a raiz é profunda. Horta não. Você não precisa de uma enxada para arrancar um pé de alface. Precisa? Não, nunca vi isso. A pessoa vai lá com a mão rapidinho, vai lá e pega, porque não tem raiz. E meus irmãos, Satanás, ele quer transformar esse mundo numa horta, porque ele quer tirar a raiz de tudo. A raiz da palavra de Deus, uma coisa bem light para as pessoas dentro de igreja evangélica, uma coisa light mesmo, sem raiz, sem Bíblia, sem palavra, sem Jesus, sem Cristo ali, que, meus irmãos, quando Paulo diz, estamos arraigados em Cristo Jesus, a nossa raiz está em Cristo, ele quer tirar, ele não quer não, ele vai colocar ali uma raizinha de pé de alface, coisinha que está ali, sabe, olha, uma parreira aguenta desaforo, veio a seca, veio a guerra, fique em paz, joga uma aguinha depois, vai vir a chuva como veio, vai aparecer as folhas, você pode continuar podando, os frutos virão. Em casa nós tínhamos uma parreira, a Sandra lembra disso, né? Coisa do meu pai, no nosso quintal era grande, não acredito que não tem mais, tinha pé de laranja lima, mexerica, poncã, banana, jabuticaba, tudo que você imagina, figo, né? É um quintal de casa, tá? A Sandra sabe que eu não estou mentindo, mas tinha uma parreira, tinha um tempo, que é aquele tempo do inverno, você olha para a parreira, como é que ela fica? Seca, horrível, é feio de ver, né? Mas fique em paz, olhe diferente, quando a coisa estiver seca, estiver feia, estiver com problema, espere um pouco, espere mais um pouco, vai dar fruto isso aí, você continue, persevere. Irmãos, eu disse, a diferença entre vinha e entre horta, a vinha suporta o frio, suporta o calor. Você imagine uma planta que tem 500 anos, como essa vinha lá em Portugal, ou lá na Eslovênia, você imagine. Agora eu quero que você lembre que você está na Europa, né? Então ali passou frio, passou calor, passou tempestade, passou neve, a vinha está lá. A vinha está lá, com todas as vicissitudes está lá, aguentando firme. Agora, põe um sol muito quente em cima de um pé de alface, deixa a seca pegar a sua horta, deixa o frio que gear em cima da sua horta, o que vai acontecer? Não vai sobrar nada, pois Satanás, ele vai ter o maior prazer de transformar nossos bens espirituais, a nossa vinha, numa horta. É por isso que ele quer o seu bem espiritual, para destruir. Meus irmãos, estamos quase terminando, mas olhe, valorize a sua vinha nos tempos difíceis. Eu disse para você, em tempos difíceis as coisas têm pouco valor, muito pouco valor. Eu quero que você abra no livro de Salmos, no capítulo 80, você pode abrir comigo lá, no Salmos, capítulo 80, veja só, eu sei que você conhece a Bíblia, e sabe que em alguns salmos a nação de Israel é o objeto em questão, aqui é o caso, no capítulo 80, no capítulo 80 o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. No versículo, vamos encontrar aqui, né? Vamos achar aqui algumas coisas, por exemplo, versículo 8, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Israel foi tirado do Egito, as nações foram tiradas de Canaã e ela foi posta em Canaã.
Preparaste lugar, fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, os seus ramos até o rio. Olha, muita coisa boa aconteceu naquela vinha. Aquela vinha se estendeu, ela cresceu, ela deu sombra, ela deu fruto, muita coisa boa aconteceu naquela vinha. Mas ela passou por problemas, aquela vinha passou por problemas, passou por tempos difíceis. No versículo 12, por que quebraste então os seus valados, que é cerca? Por que o Senhor permitiu que a cerca fosse quebrada? De modo que todos que passam para ela invadem. O javali da selva está devastando, as feras do campo estão devorando. Ó Deus, volta-te, nós rogamos, atende dos céus. Vê, ó Deus, visita a tua vinha, Senhor. A videira que a tua destra plantou, o sarmento que fortificaste para ti, ela está queimada pelo fogo, Senhor. Ela está cortada. Você pode imaginar essa vinha? Essa vinha que a cerca foi arrombada, essa vinha que o inimigo entrou e devastou e roubou, o javali e também as bestas feras foram lá, devoraram, destruíram, essa vinha pegou fogo. Não tem vinha? Tem vinha. Mas pegou fogo, está cortada, está pisoteada. Versículo 14. Ó Deus, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, visita a tua vinha. Deus visitou a vinha dele? Visitou. Deus visitou a sua vinha. Deus foi buscar de volta o seu Israel, e já tirou Israel de volta, e vai trazer novamente Israel de volta, já está lá, mas ele vai reinar ali, colocar o seu pé no Monte Sião, no Monte das Oliveiras. O nosso Senhor vai fazer isso. Valorize sua vinha em tempos difíceis. Uma vez eu vi uma cena marcante num casamento, cheio de problemas, cheio de dificuldade, a situação estava caótica, pior do que eu imaginava. E muitas coisas ruins aconteceram naquele dia, e que culminou no final do dia, eu desci onde eles estavam, o casal, o jovem, a jovem, e eu vi a cena que é a cena mais marcante que eu já vi num casamento da minha vida. Esse jovem, ele segurou a mão de sua jovem esposa e disse assim: pastor, eu amo a minha família. Ele disse assim. Ele disse uma outra coisa: eu vou lutar pela minha família. Aquele foi o momento mais crítico para eles, talvez, nem sei se eles lembram, porque eles vivem muito felizes. Mas aquele momento marcou um valente. Aquilo é um valente. E que valente. Eu fiquei sem palavras. Eu vou falar o quê? Naquele momento eu fiquei sem palavras. Você tem um cachorro, você tem um gato, você tem alguma coisa. O bichinho pega uma sarna, pega um negócio, fica doente, levado à breca. Aí você pode pegar, colocar num carro, jogar onde? Joga na rua, né? Vai lá, quem sabe um carro atropela, morre de fome, acontece alguma coisa, né? Mas o valente, ele vai cuidar. Pode ser um cachorro atropelado, levado à breca, que já está com não sei o que, vai cuidar, né, Rony? Vai estar lá, né? Ali, a Cindy, tadinha da Cindy, está aqui sendo usada de exemplo. Por isso, meus irmãos, valorize a sua vinha em tempos difíceis. Há um preço a pagar. E o preço que Nabote pagou foi a vida. A Jezabel chegou, lá estava, né? Vamos rapidamente. A decisão de Nabote deixou o inimigo triste, no versículo 4, capítulo 21, versículo 4. E o rei ficou triste, não comia, ficou... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É melhor o diabo chorar do que o Espírito Santo chorar, entende? É melhor você entristecer Satanás do que entristecer o Espírito Santo. O Nabote, quando ele abraçou a sua vinha e disse: eu não dou, eu não troco, eu não vendo, ele deixou o inimigo triste, muito triste.
Se tiver que chorar, que o diabo chore. E ele foi chorar lá pelos cantos. Mas o diabo tem um monte de secretário, né? Então chegou a Jezabel, e a Jezabel falou: por que você está chorando? O Nabote não quis vender para mim, disse que não vai vender. Fica aí, meu maridão, fica aí, né? Fica aí, meu bonitão, eu vou dar para você a tua vinha, fica tranquilo. Inventou um negócio lá, uma mentira, que Nabote tinha falado mal de Deus, da lei, que tinha falado mal do rei, pagou uns juízes, umas falsas testemunhas, coitado do Nabote. Foi apedrejado, até a morte, morreu apedrejado. Derramou o sangue dele lá, do ladinho da sua vinha, do lado da sua vinha. Veio os cachorros lamber o sangue dele, pegaram, enterraram, né? Aí a Jezabel chegou e disse para o maridão: maridão, meu bem, olha, pronto, a vinha do Nabote não é mais do Nabote, é sua, né? Pode descer lá e toma posse da tua vinha. Toma posse da tua vinha. Capítulo 21, né? Aqui a palavra de Deus lida, dá mais sentido, né? Olha lá, versículo 16. Sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote. O Espírito Santo chama a vinha de quem? A vinha do Nabote ainda, tá? Aí até hoje é do Nabote. Para a possuir. E aí, meus irmãos, ele entrou todo contente, né? Para tomar posse, dizendo: vou arrancar esse aqui, aquela lá, eu vou arrancar esse também, né? Vou plantar uma abobrinha aqui, um chuchuzinho, eu vou plantar isso aqui, tá. Já começou a fazer plano lá. Aí quem que chega? O Elias. O Elias chegou e disse assim para ele, né? Olhou e disse, capítulo 21 e versículo 19: assim diz o Senhor: porventura não mataste, tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E depois, versículo 23. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Olha só, há um preço a pagar. O Nabote, ele entregou a sua própria vida para não entregar a sua vinha. Ele entregou a sua vida. E a gente olha para Nabote, preferiu morrer, né? Porque tudo tem um preço. E a pergunta é, para a gente terminar: o mal venceu? É assim? O mal vence? Não. Olhando esse texto que nós lemos, até parece que o inimigo venceu, porque ele desceu, foi lá para pegar a vinha, né? Parecia que o mal estava vencendo. Conseguimos destruir, conseguimos pegar, pronto. Parece que o diabo venceu. Ele não venceu. O Acabe ainda estava olhando para a vinha, quando Elias chegou e disse: eu tenho uma palavra para você. No lugar que os cães lamberam o sangue do Nabote, o teu sangue vai ser lambido. E no antemuro de Jezreel, lá da cidade de Samaria, veja só, foi onde ele foi apedrejado. Os cães vão comer Jezabel. Vai comer tudo, não vai ficar praticamente nada. Anos depois, talvez pouco tempo, o Acabe foi para a guerra, os flecheiros acertaram ele de jeito lá, não morreu na hora, ele veio sangrando até chegar no lugarzinho aonde os cães lamberam o sangue do Nabote. E aí ele morreu. E quando ele morreu, os cães lamberam o sangue dele ali. A Jezabel, anos depois, porque aquela praga demorou para morrer, viu? Aquela foi campeã, né? E demorou mesmo. E ela estava lá no palácio, no muro da cidade, e o Jeú pegou e disse: olha, lance essa maldita aqui para baixo. 15, 20 metros de altura, despinguelou lá de cima, se esborrachou no chão. O Jeú disse: vamos almoçar, depois nós enterramos, né? É filha de rei, vamos enterrar. Almoçaram, encheram a pança. Quando eles saíram para fora, só tinha a cabeça e as mãos,
aquelas mãos que fizeram mal, aquela cabeça com aqueles olhos pintados, aquela boca toda pintada, aquela coisa toda assim, sabe? Toda aí, né? Sobrou nada. Nada. O mal não vence. A mão de Deus pesou sobre o inimigo. Será que Deus não guardou Nabote porque ele morreu? Nós vamos ver Nabote, não vamos ver Nabote? Na ressurreição. Quando Nabote ressuscitar, assim como outros, vai ter que viver no milênio. 1000 anos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. As linhas serão restauradas. E quando as linhas serem restauradas, cada tribo na sua linha, Nabote vai ter que entrar no mesmo lugar que Josué deu para ele. O mal não vence. Jamais. Vence o mal com o bem. Agora, irmãos, veja, Nabote esteve disposto a entregar a própria vida pela sua vinha. Isso nos lembra quem? Quem é que entregou a própria vida pela sua vinha, que é a igreja de Jesus? Não é maravilhoso? O nosso Senhor Jesus Cristo, para poder adquirir a igreja, para poder adquirir cada alma que pertence à sua igreja, para adquirir os seus eleitos, para adquirir o seu povo, ele teve que morrer na cruz. Ele teve que entregar a sua vida. E ele foi morto na cruz. Assim como as pedras de Jezabel mataram Nabote, o nosso Senhor Jesus Cristo também foi rejeitado, como nós vimos hoje de manhã, soltando Barrabás, gritando, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Por que o mataram? Porque ele tinha que morrer no nosso lugar. Jesus morreu no teu lugar, no meu lugar. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Deus, Ele deixou uma porta para você entrar no céu. Você conhece essa porta? Não conheço. Como é essa porta? Essa porta é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a porta. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai para o céu. Porque Jesus disse isso. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus irmãos, Cristo entregou a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida. Pode ser que não esteja bem, algum bem espiritual, mas você não entregue de mão beijada, não troque, não venda, lute, ainda que isto lhe custe a sua vida, lute pelas bênçãos que Deus deixou para você. Amém?